Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama, chamado After, Depois da Promessa. Alerta de spoilers a seguir. Esta história de amor começa com uma garota chamada Tessa. É o seu primeiro dia na faculdade, que fica um pouco longe da sua casa. Sua mãe e seu namorado decidiram deixá-la em seu novo dormitório universitário, onde ela é apresentada a duas meninas, Steph e Tristan. As duas são muito extrovertidas e falantes. Sua mãe sente o cheiro de erva e sai de lá para procurar de onde vem, mas Tessa lhe segue e pede a ela para não fazer uma cena. Ela assegura de que pode confiar nela, prometendo ser responsável. Sua mãe está orgulhosa dela e lhe deseja felicidades antes de deixar o campus. O namorado de Tessa também sai depois de lhe dar um beijo. Em seguida, Tessa volta ao seu quarto e Steph pergunta se ela assustou a sua mãe. Ela diz que achou o seu irmão bonito, mas Tessa a corrige dizendo que ele é o seu namorado. Na manhã seguinte, ela acorda e caminha animada para sua sala de aula, onde encontra um cara cujo nome é Landon. Ele faz faculdade de letras enquanto Tessa estuda economia. Ela está muito entusiasmada com as suas aulas. De volta ao seu dormitório, ela volta depois de tomar um bom banho e encontra um cara lendo um livro sentado na sala. Ela fica chocada ao vê-lo e lhe pede para sair, mas ele lhe diz para não se incomodar porque ele não está olhando. Steph chega lá e confirma que ele é seu amigo. Depois ela convida a Tessa para ir com eles para uma festa, mas o cara tem certeza de que ela não vai. Antes de sair, ele lhe diz o final do livro que ela está lendo, chamado Grey Gatsby, estragando a sua surpresa. No dia seguinte, ela está estudando na biblioteca e vê novamente o mesmo garoto. Ela fica desconfortável enquanto os dois trocam olhares. Mais tarde, ela é abordada por Steph e é convidada para ir a outra festa naquela noite. Tessa insiste em não ir, mas muda de ideia no último momento. Enquanto Tessa está escolhendo um vestido, Steph acha que é um pouco formal demais. Em seguida, elas estão na festa, onde todos estão bebendo e se divertindo, e Tessa é apresentada a todos os amigos de Steph. Lá eles a convidam para beber um pouco, e no início ela hesita, mas acaba bebendo um shot após uma garota do grupo debochar dela. Em seguida, eles decidem brincar de verdade ou desafio. Tessa escolhe verdade e lhe pergunta onde foi o lugar mais louco que ela teve um momento romântico. Então ela decide passar a pergunta e escolhe desafio. Um cara babaca do grupo vem e pergunta se ela quer mesmo fazer isso, mas ela termina o jogo e vai embora. Então ela liga para o seu namorado, mas ele a repreende por ter bebido e ela desliga o telefone. Mais tarde ela entra em uma biblioteca vazia e olha para os livros, sendo novamente abordada pelo garoto babaca, que pergunta o que ela está procurando. Tessa está preocupada se ele está bêbado, mas ele assegura que não bebe, assim como ela. Então ele revela que este é o quarto dele, enquanto segura a mão dela. Ele pergunta se o desafio deles ainda está de pé e se aproxima para beijá-la, mas ela sai depois de dizer que não pode fazer isso. Enquanto ela volta para o seu quarto, ela recebe mensagens do seu namorado Noah antes de dormir. No dia seguinte, ela encontra Landon e se senta com ele na aula. Enquanto isso, é revelado que o cara babaca da festa também é um recém-chegado e o seu nome é Hardin Scott. Quando a professora faz uma pergunta sobre um livro de romance, ele diz que o amor é apenas uma transação, afirmando que todos são programados para desejar. Por outro lado, Tessa o contradiz, explicando que a mulher rejeitou o homem do livro, o que foi simplesmente incrível. A discussão continua por uns minutos e Hardin a encontra após a aula, dizendo que foi emocionante. Ela começa a reclamar para Landon que ele é muito arrogante, então ela fica surpresa ao saber que Hardin é parente de Landon, porque a sua mãe namora o pai de Hardin, mas eles mal se toleram. À noite, Steph está fazendo uma tatuagem e diz a Tessa para fazer uma também. Ela revela que Noah é o único com quem ela já namorou e a sua mãe acha que um dia eles vão se casar. Antes de dormir, ela vê que Steph está tendo alguns momentos românticos com outra garota e vira o rosto. No dia seguinte, ela está tomando um café e é abordada por Hardin, que está querendo recomeçar e ser seu amigo, já que Steph é uma amiga em comum. Hardin quer mostrar um lugar para ela, mas ela quer manter distância. Ela está quase indo embora, mas no último momento decide ir com ele. Eles viajam alguns quilômetros em seu carro a um lugar que parece uma selva, caminham um pouco e Tessa vê um grande lago. Ele revela que este é o seu lugar favorito e lhe convida para nadar, logo tirando suas roupas e saltando na água. Ele insiste que ela entre na água e oferece a ela sua camiseta. Ele olha para o lado enquanto ela se veste, a leva para a água e os dois começam a curtir. Tessa lhe pergunta quem é a pessoa que ele mais ama, e ele responde que é ele mesmo. Então ele pergunta sobre o namorado dela, e fica sabendo que ele é um estudante do ensino médio que a ama muito. Nesse momento, Hardin olha para ela como se ela fosse algum tipo de diamante proibido que ele havia encontrado.
Ela pergunta se ele quer ser seu amigo, mas ele explica que eles nunca poderiam ser só amigos, e começam a se beijar apaixonadamente. Depois ele se vira novamente para que ela possa se trocar, mas Tessa toca sua mão e eles têm um momento romântico. Cada toque faz com que ela respire cada vez mais rápido. Mais tarde, juntos, eles entram em um bar. Tessa lhe pergunta sobre a sua vida, mas ele decide passar a pergunta. Ela pergunta porque ele não acredita no amor por causa do que ele disse na aula, mas ele diz para ela não acreditar em tudo o que ele diz, e ela ri. Enquanto isso, Steph e um outro amigo de Hardin se juntam a eles, mas ele começa a agir um pouco estranho. Mais tarde, ele revela a Tessa que tudo foi divertido, mas ele não quer namorar, sendo que ela estava prestes a contar ao seu namorado o que aconteceu entre eles. De volta ao seu dormitório, de manhã ela encontra Hardin sentado ao seu lado, mas isto foi apenas um sonho. No dia seguinte, ela encontra o seu namorado lá fora com flores. Tessa e Noah vão a uma festa à noite, onde Steph e o seu grupo decidem jogar um jogo de chupar e soprar. Quando chega a vez de Tessa, ela não participa, já que Noah está um pouco ciumento. Enquanto isso, Hardin entra na roda e começa uma briga. Mais tarde à noite, Tessa está assistindo a um filme com Noah, mas ela está preocupada com alguma coisa. Então ela recebe um telefonema de Landon e vai ao seu encontro. Ela descobre que Hardin e Landon tiveram uma briga. Ela fica sabendo que ele está chateado pelo seu pai ter se casado com a mãe de Landon, enquanto a sua mãe vive em um cubículo em Londres. Ele até quebra uma garrafa e Tessa se machuca ao tentar pegá-la. Então ele a leva para o seu quarto para tratar a ferida e pede desculpas pela forma como a tratou. Hardin explica que ele é uma bagunça, mas Tessa também pensa o mesmo sobre si mesma. Vendo isto, ambos começam a ter um outro pequeno momento romântico. Uma coisa leva a outra e ela acaba dormindo a noite toda no quarto dele. No dia seguinte, Noah está realmente preocupado com ela. Então ele vê Hardin ali parado e descobre o que está acontecendo. Ele deixa o local logo em seguida e ela volta ao seu dormitório devastada. Tessa sente como se tivesse perdido o seu melhor amigo. Ela fica muito triste durante as suas aulas e tenta falar com Noah, mas ele não responde. Um dia ela vê Hardin lá fora e eles decidem conversar. Ela começa a contar como seu pai partiu quando ela tinha apenas 10 anos. A mãe dela não conseguiu suportar essa dor e Noah sempre esteve lá para ajudar. Ele é o seu melhor amigo. Um dia, Hardin faz Tessa ficar na biblioteca até fechar. Ele lê um livro enquanto ela está sentada em seu colo. Mas o segurança os encontra e vai atrás deles, que saem correndo, rindo. A relação deles começa a ser notada pelos seus amigos. Hardin nem mesmo espera pela sua aula. Ele entra na sala o tempo todo para chamar Tessa de linda. Um dia, Tessa nota que Hardin estava escrevendo algo em seu caderno. Ela quer ver o que é, mas ele a provoca. De repente, sua mãe abre a porta e os encontra em uma posição reveladora, o que é suficiente para deixá-la super irritada. Ela começa a acusar sua colega de quarto por ser uma má influência e pensa que Tessa vai arruinar a sua vida por causa de um cara. Tessa começa a discutir e diz à mãe que viverá a sua vida da maneira que ela quiser e não como ela quer moldá-la. Isso deixa sua mãe chateada e antes de partir, ela sugere que Hardin vai partir o seu coração. Mais tarde, Tessa conta a Landon sobre essa situação, mas ele também acha que Hardin é complicado e sugere que ela seja cuidadosa. Em seguida, Hardin leva Tessa a uma casa que pertence a um amigo dos seus pais, que no momento está na Itália. Hardin sugere que eles morem juntos neste lugar. A mãe dela cortou a sua mesada, então ela tem que sair do seu dormitório. Então, os dois se mudam para esta casa e começam a viver juntos. Eles passam a maior parte do tempo juntos, riem e aproveitam as pequenas coisas. Hardin ainda não consegue acreditar que ela pertence a ele agora. Ele acredita que não a merece, mas Tessa diz que nada vai mudar o que ela sente por ele. Mais tarde, eles vão à festa de casamento dos pais de Hardin e Landon. O casal tem o prazer de conhecer Tessa, mas ver o seu pai com outra mulher deixa Hardin realmente chateado. Então, Tessa tenta confortá-lo. O pai começa a fazer discursos na frente de todos, e mesmo elogiando seu filho, Hardin diz a Tessa que esse não é o pai com quem ele cresceu. Mesmo que ele já tenha mudado, algumas coisas nunca mudam. Então ele começa a contar uma história. Um dia, em um pub, o seu pai se meteu com os caras errados. Quando eles voltaram para se vingar, ele não conseguiu impedi-los de fazer mal à sua mãe verdadeira. Tessa fica chocada com o relato e tenta confortá-lo. Mais tarde, eles começam a dançar e entram em uma sala, onde Tessa decide ter um momento romântico. Um dia, Tessa está com ciúmes de Molly, que começa a perguntar demais sobre seu namorado. Ela quer saber mais sobre Hardin, mas Tessa não revela muita coisa. Mais tarde, Molly envia mensagens de texto para o telefone de Hardin, algo que deixa Tessa desconfiada. Quando ela pergunta sobre o que ele está escondendo, ele lhe pede para confiar nele, pois não há nada a esconder.
Ela está ansiosa e um de seus amigos lhe manda uma mensagem e lhe diz para se encontrarem para falar sobre Hardin. Então ela se senta no carro e encontra Jade, que lhe diz que ela pode estar envolvida com o cara errado. Lá ela também encontra Steph e seus amigos, que ficam sabendo que ela estava morando com Hardin fora do campus. Molly revela que algo está acontecendo, mas não o que ela pensa. Então ela mostra um vídeo do dia em que eles jogaram Verdade ou Desafio pela primeira vez. Hardin teve o desafio de fazê-la se apaixonar por ele, e depois que isso acontecesse, ele simplesmente ia cair fora. Ela não pode acreditar nisso e fica totalmente chocada. Mas ao encontrá-lo mais tarde, ele diz que isso não é verdade. Foi uma brincadeira, mas agora o seu sentimento é verdadeiro. Mesmo assim, Tessa sai sem dizer nenhuma palavra. Neste momento, ela está se sentindo a pessoa mais solitária desse mundo. Então ela volta para casa e encontra sua mãe, a quem ela abraça. Ela não quer revelar o que realmente aconteceu, mas está lá para dizer que está arrependida. Tessa também expressa seu amor a ela e depois sai para encontrar Noah, que está se perguntando por que ela está ali. Ela pede desculpas e explica que nunca quis magoá-lo. Então, ele logo a perdoa e eles decidem ser amigos. Tessa volta para a universidade e começa a escrever um e-mail para mudar o seu curso de economia para letras. Enquanto isso, Hardin não conseguiu superar a separação e começa a chorar imaginando todos os momentos que passou com Tessa. Mais tarde, ela recebe um convite para uma entrevista de estágio na editora Vance, e em seguida ela recebe um envelope da sua professora. Ela diz que Hardin deu a ela e explica que isto foi para Tessa e não para ela. É quando Tessa percebe que Hardin estava fazendo desenhos dela em seu caderno de anotações. Ela também leu uma carta onde ele se explica. Ele leu centenas de romances e pensou que o amor era só uma ficção, até encontrá-la. Ele nunca pensou que poderia ser totalmente consumido por ela, mas segurar as suas mãos o fez ser levado para fora da escuridão. Por fim, ele pede perdão e diz que uma vez ela perguntou quem ele mais amava no mundo. E o filme termina quando ele revela que é a Tessa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.